Então, prontinho. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, né? É muito gratificante a gente se reunir para podermos estudar, né? A gente vem falando, né, e vem repetindo sobre essa importância, né? Até escrito tem isso, está no Evangelho, né? Para orai-vos e instruí-vos, né? É importante a gente sempre estar procurando essa nossa melhoria pessoal, né? Então, nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos de hoje. Só vou colocar aqui a apresentação. Então, nós fizemos uma breve introdução, né, na semana passada, né, da importância desse estudo, né, do livro que nós estamos agora, O Céu e o Inferno. Então, é um livro que compõe o Pentateuco da doutrina espírita, né? Então, se tivéssemos que escolher algo para poder estudar, para poder ler, né, é sempre indicado, volte para a base, e a base é quem? Os 5 livros que compõem esse Pentateuco. Inclusive, todas as demais obras, elas são advindas, né, dessas 5 leituras básicas, né? Então, é sempre importante a gente estar reforçando esse nosso estudo relacionado com essas obras, né? E a gente está aqui na primeira parte, que é a parte que se refere à doutrina, né? Nós falamos um pouquinho sobre o porvir e o nada, que é o que a gente vai dar continuidade na noite de hoje. E a gente, né, iniciou a semana passada, né, falando um pouquinho sobre essa questão dessa dúvida cruel que fica para todos nós em relação a essa divisão, a esse lugar, né, que a gente imagina como lugar de céu e inferno, né? E das nossas maiores dúvidas, né? A gente precisa fazer essa recapitulação para a gente entender a continuação desse contexto, né? Aquela questão que sempre fica, né? E depois que a gente morre, acontece o quê? Acontece nada, ou tem alguma coisa a partir daí, né? Para onde é que a gente vai, né? E uma das maiores incógnitas que ficam para nós, enquanto seres humanos, que temos aí tantas atribuições, fazemos tanta coisa dentro dessa nossa jornada, ou não, né? Aí vai depender da escolha de cada um e do caminho percorrido por cada um, né? É daquela dúvida de se eu me aventurei, né, pelo crescimento, pelo estudo, ou se eu dediquei muito ao trabalho, enfim, cada um dentro da sua proposta, ficaria aquela incógnita, né? Haveria algo de mais desesperador do que o pensamento de que, após ter feito tantas essas coisas, não haver mais nada, né? De acontecer essa destruição absoluta? Quer dizer, para onde iria tanto empenho, né? Para onde iria tanto esforço, digamos assim? Às vezes a gente vê o tanto dentro da nossa jornada, né? A correria, os nossos sacrifícios feitos realmente, né? Para buscar algo melhor, para se desenvolver, enfim, né? E imaginar que isso poderia, de um dia para o outro, não haver mais nada, né? Então, dentro dessa crença do nada, o homem, ele concentra forçosamente todos os seus pensamentos na vida presente. Isso é o que mais nos acontece, né? Às vezes a gente esquece realmente dessa continuidade, né? Ainda mais nós que estamos aí estudando a doutrina e sabemos que a vida ela tem uma continuidade. Mas a gente, nessa nossa singularidade e nessa nossa pequenez, muitas vezes, a gente coloca os nossos pensamentos apenas na vida presente, né? E não se poderia, com efeito, logicamente, se preocupar com o futuro que não se aguarda. Então, dependendo do que é que você está ali colocando como norte, como a sua crença, né? Você poderia pensar, não vai ter mais nada para frente, então eu vou me debruçar tudo naquilo que eu tenho nessa minha atualidade, né? Então, a gente ficaria apenas com essa visão da sensação do presente. E essa preocupação exclusiva com o presente, ela conduz naturalmente a gente pensar apenas em nós mesmos, né? Como se a gente entrasse dentro de uma concha e a gente colocasse o nós, o eu, como primeiro lugar, né? Na frente de qualquer outra coisa.
E é importante o mais poderoso estimulante do egoísmo. E o incrédulo é consequente consigo mesmo quando chega a esta conclusão, né? Então, se a gente começar a pensar, eu só tenho o agora, né? Então, eu só vou ter tempo para eu poder trabalhar em cima de mim mesmo, né? E aí, aonde a gente coloca esse pensamento, né? De aproveitemos enquanto aqui estivermos, aproveitemos o máximo possível, visto que depois de nós está tudo acabado. Então, que possamos aproveitemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. E a essa outra, muito mais grave para a sociedade. Aproveitemos à custa de qualquer um, cada um por si, e a felicidade aqui embaixo é do mais hábil. Então, aí a gente começa a reconhecer o tanto que a gente ainda é egoísta dentro dessa nossa existência, né? Então, toda vez que você se remete, sempre receberemos estímulos a partir disso, né? Pensar em nós, querer o nosso bem, não tem nada de errado nisso, mas a gente não está aqui sozinho, né? E fomos colocados aqui para que pudéssemos crescer, para que pudéssemos evoluir, para que pudéssemos diminuir os nossos vícios e as nossas fragilidades, e a gente só consegue provar, né, e entender se a gente está melhorando ou não, quando a gente é colocado à prova disso. E colocar isso à prova é quando a gente passa a conviver com os demais, né? Como é que eu vou mostrar que eu não sou mais egoísta? Quando às vezes eu abro mão de algo que seria para mim e eu penso nos outros também, né? Como é que eu vou verificar se eu estou sendo fraterno, se eu estou sendo irmão? Quando eu sou colocado nessa posição com mais irmãos, né? E aí a gente se depara com situações que colocam a gente contra esse tipo de situação. Sou eu primeiro e eu preciso aproveitar tudo, porque eu não sei o que é que vai ser o dia de amanhã, né? E aí, infelizmente, né, a gente vai acabar, às vezes, na maioria das vezes, passando por cima dos outros, né? E aí é onde a gente começa a ver aflorar, né? Muitas do, como eu disse, os nossos vícios, das nossas fragilidades e das nossas imperfeições, né? É onde a gente vê aqueles nossos pequenos erros, né? Os nossos pequenos tropeços, né? Com coisas que às vezes podem parecer muito simples, mas que na verdade podem estar assim arruinando todo o nosso percurso, né? Às vezes a gente veio lá com uma pequena correção a se fazer e é exatamente nisso que às vezes eu vou pecar, né? Então, quando eu fico pensando que eu preciso levar vantagem sobre os outros, né? A gente volta lá naquela ideia do olho por olho, dente por dente, que nós comentamos anteriormente, né? Quando às vezes eu acho que da minha maneira está correto, mas eu posso estar numa atitude minha, né, interferindo ou atrapalhando a vida dos outros. Né? Quando eu penso que para eu poder avançar, os outros têm que ter menos do que eu. Então, isso tudo é uma demonstração do nosso egoísmo, né? Infelizmente. Né? E quando a gente está cego, né, pelo poder, pela vontade de crescer, às vezes a gente não enxerga e isso pode ser tarde demais. E é justamente às vezes aí aonde a gente precisaria melhorar, né? Então, são pequenos detalhes que podem estar nos impedindo de avançar e de evoluir nesse aspecto, né? Então, se o respeito humano retém alguns, né, que freio podem ter aqueles que nada temem? Né? Então, a gente vai falar um pouco dessa ideia da incredulidade, aquele que não acredita em nada e que imagina que realmente tudo ali um dia acabe e nós não temos continuidade, né? Essas pessoas elas não têm nada a temer. E, nesse caso, dizem a si mesmos que a lei humana não atinge senão aqueles que são inábeis, né? Aqueles que não têm essa habilidade. E é por isso que aplicam o seu gênio aos meios de se esquivar dela.
Quer dizer, sai dessa questão da lei humana, né? E se existe uma doutrina nociva e antissocial, né, que desponta nesses nossos momentos egoístas, é seguramente aquilo que a gente chama de niilismo. Por quê? Porque ela rompe os verdadeiros laços de solidariedade, fraternidade e fundamentos das relações sociais. E aí trouxe um pouco, né, sobre essa fala que é trazida no livro do niilismo, né? O que que é esse niilismo? O que que isso significa? E o niilismo é uma doutrina filosófica que indica o quê? Pessimismo e ceticismo extremos, né, perante a realidade ou valores humanos. Alguém aí consegue perceber uma sociedade onde a gente encontra isso, gente? Onde as pessoas estão muito pessimistas, né? Tudo está errado, nada vai dar certo, né? A ansiedade, assim, no topo de todo mundo. E a gente vê em muitas sociedades que tudo se perdeu, essa questão dos valores, né? Então, eu acho que nunca esteve tão atual essa temática que a gente está trazendo. Ó, que isso é lá de 1864 e parece que foi escrito na data de hoje, né? Então, num sentido amplo, o niilismo ele consiste numa atitude de negação ou descrença absoluta em relação a princípios, sejam eles de cunho religioso, moral, político e social. E tem hora que se a gente não tiver um pouco assim de cuidado, a gente cai mesmo dentro desse tipo de vibração e acredita nessas coisas diante de, às vezes, tantas coisas ruins que a gente vê acontecendo na sociedade. A gente até pensa, nossa, parece que Deus esqueceu de todo mundo, né? E esse niilismo vem da palavra em latim nihil, que significa nada, né? Então, eu coloquei duas chargezinhas aí, só para ilustrar um pouco desse pensamento, né? O rapazinho tá lá, né? Chegando para a mulher, e aí, tudo em cima, né? Conversando com a moça. Aí a mulher, né? Fora a angústia existencial, tá tudo ótimo. Então, quer dizer, extremamente negativa, né? Como se tivesse perdido toda a sua perspectiva de vida. E aquele clássico, né? Ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Então, e às vezes, quando você tenta trazer uma abordagem diferente, né, um sorriso, uma alegria, uma brincadeira, você ainda é colocado como às vezes chacota no meio dos outros, né? Tá rindo por quê? Se, né, tá feliz por quê? Aliás, bom dia por quê? Não é verdade? Então, é uma corrente, né, uma onda que passa a atingir não uma pessoa, mas vários dentro desse contexto, né? E aí a gente poderia pensar na seguinte situação, né? Suponhamos que por uma circunstância qualquer, um povo inteiro, né, uma comunidade, digamos assim, adquire a certeza de que dentro de 8 dias, dentro de um mês, ou até dentro de um ano, será aniquilado e que ninguém vai sobreviver. Como se fosse uma guerra, né? Uma bomba atômica, e que não vai restar mais nenhum traço deles depois dessa morte. E o que ele fará durante esse tempo? E eu gostaria que todo mundo olhasse para dentro e se imaginasse nessa situação, né? Soubéssemos que daqui 8 dias não vai restar mais nada. O que a gente vai fazer nesse tempo, nesses últimos 8 dias, né? Alguém arriscaria e até falar o que iria fazer durante esses 8 dias? Pode escrever aí também, viu, gente? O que vocês iam fazer aí nesses 8 dias? Se alguém quiser falar também pode. Vamos ver aí. Vamos decretar aí. Daqui 8 dias não tem mais ninguém em Montes Claros. Acabou tudo. Vai, né? Então, o que é que nós gastaríamos o nosso tempo fazendo o quê durante esse tempo? Ninguém arrisca? Eu ia mudar para Belo Horizonte. Para quê? Para Montes Claros ia acabar. Ah, meu Deus do céu. Tava demorando, né? Mas lá também ia acabar, viu? Então vamos lá, né? Mas isso aí é para todo mundo dar uma pensada. Mas eu tenho certeza
que não fugiria muito, né, de algumas coisas, né? E a gente sabe que, como humanos que somos, pensaríamos um pouco mais em cada um de nós, né? O que é que daria para a gente poder fazer sobre cada um. E provavelmente a gente não iria pensar em coisas desse tipo aqui, né? Você trabalharia para o seu aperfeiçoamento, sua instrução, né? Digamos que você está fazendo um estudo, uma pesquisa científica, pensando em alguma coisa para a humanidade, será que você ia continuar fazendo isso? Você, poxa vida, vai acabar mesmo? Minha pesquisa ainda vai durar uns 3 anos, né? Tipo eu lá no meu doutorado. Ah, meu doutorado ia terminar lá em 2026, mas como eu, né, vai acabar antes, então vou parar de pesquisar por aqui mesmo. Não vai adiantar, na verdade. Faria mais algum esforço para viver, né? O que eu iria fazer nesse tempo? Respeitaria os direitos, os bens e a vida do meu semelhante, né? Eu iria me lembrar de quem nesse momento, né? Eu ia me submeter às leis, a alguma autoridade, seja ela qual for, mesmo a mais legítima, né, a autoridade paterna. Dei um exemplo aí do menino, né, ignorando o que é que o pai está falando para ele. Aliás, não vai ter mais tempo, né, não vai mandar em mim daqui a alguns dias, né? Haverá para ele um dever qualquer, né? Quer dizer, pensaríamos e teríamos esse instinto de pensar em comunidade, né? Já que há tão pouco tempo para gastar, né? Para fazer alguma coisa, então o que eu faria, né, com esse tempo? E a gente tem certeza que essas coisas, né, desse tipo, elas ficariam para escanteio, né? Ninguém iria se preocupar com esse tipo de atuação, com esse tipo de atitude. Então, seguramente não, né? A gente não atuaria assim. Oi, você quer falar? Brincadeiras à parte, mas é uma grande verdade, porque a gente hoje não pensa assim. A gente comporta como se fôssemos viver eternamente, né? Principalmente quando a gente trabalha, a gente sempre faz planos de comprar, né, coisas materiais, né? Ou que seja pensar em alguma melhoria, qualquer que seja para a nossa vida, né? Ou comprar um imóvel, comprar um imóvel melhor, trocar de carro. E a gente praticamente não preocupa com a parte de fazer o que a doutrina pede, que é fazer uso da caridade o máximo possível, né? Então, eu acredito que faltando 8 dias, a gente iria talvez fazer uma série de reflexões, né? Será que compensou eu juntar tanto patrimônio, tantas coisas, sabendo que não vai ficar nem para os meus filhos, né? Porque meus filhos também iriam passar dessa para outra vida também, né? Já que é algo que vai acontecer com todo mundo. Então, a gente só pensa quando, de fato, alguém chega para nós e dá uma notícia dessa. Mas quem é que falou que amanhã você vai estar vivo? Aconteceu Exato. aquela parábola quando o rapaz, né, que Jesus convidou para ele seguir, ele falou que não podia, que ele tinha que, né, rever as colheitas dele, fazer, e acabou que ele faleceu naquela mesma noite. Então, assim, é muito interessante a colocação, porque a gente só para pensar quando alguém nos dá essa notícia, né? Ó, você está com uma doença que não vai ter cura, não é assim? Até passando uma reportagem, uma série de reportagens agora falando sobre esse tipo de situações, né? Desculpa te atrapalhar, Aura, mas que... Não, não atrapalhou, não. A reportagem falando sobre os doentes terminais, né? Da mudança de pensamento, quando você sabe que você já não tem tanto tempo para usufruir, para se beneficiar. E é isso mesmo. E às vezes, dentro desse momento de reflexão, né? Digamos que tivéssemos aí 8 dias para parar e refletir, poderia pensar, ah, tá, então esse dinheiro que eu guardei, né, para alguma coisa que eu iria fazer daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, eu poderia ter pegado ele e ter feito outros benefícios ou uma caridade com o irmão que estava precisando para ontem, né? Eu poderia ter, por exemplo, comprado um monte de cesta básica e ter entregado para alguém que estava passando fome, né? Então, é isso que é o importante para trazer a reflexão, é exatamente esse ponto. Então, se nós nos comportaríamos dessa maneira, né? É porque o que não ocorre de maneira coletiva, a gente está falando aí de todo mundo desaparecer da face da Terra, a doutrina do vazio, que é o que traz esse pensamento egoísta, realiza todo dia, só que de forma isolada.
Então, nós nos comportamos assim de maneira isolada, né? Então, o que ele está trazendo esse alerta que eu falei que eu nunca tinha lido uma coisa tão interessante, tão assim atual, né? E que foi escrita há, sei lá, 3 séculos atrás, né? O que falta nesse século de positivismo, em que se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas doutrinas por fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. E olha que interessante. Se ela diz branco e os fatos dizem preto, é preciso optar entre aquilo que é evidente e a fé cega. E é o que a doutrina vem tentando trazer para nós, né? Nós temos que ter não uma fé cega, mas uma fé raciocinada, né? Que tem uma lógica, né? Por que a gente estuda e por que a gente busca essas coisas, né? E a doutrina traz com tanta lucidez para a gente, para que nós possamos encarar essa realidade, pegar essas rédeas, né? Daquilo que nos acontece. E isso aqui é uma chamadinha que vai ficar para a nossa reflexão da noite, né? Imaginemos que tenha lá um jovem de 18 anos, né, que sofria de uma doença cardíaca declarada incurável. E a ciência disse que ele pode morrer dentro de 8 dias, como dentro de 2 anos, mas de 2 anos não passa, né? E esse jovem sabia disso. E aí o que ele fez? Imediatamente abandonou tudo que ele estava estudando e se entregou a todo tipo de excessos. Resolveu curtir a vida, digamos assim. E quando lhe mostravam quão perigosa era uma vida desregrada naquele estado que ele se encontrava, ele respondia: que me importa, já que eu só tenho no máximo 2 anos de vida? E de que me serviria cansar o espírito a aprender? Olha só, aproveito o melhor possível os últimos momentos e quero divertir-me até o fim. É uma consequência lógica disso que a gente acabou de falar, dessa teoria de que não tem nada depois, do niilismo, né? Então, olha que visão precária, né? E destrutiva quando você não tem um conhecimento mais amplo sobre o que realmente representa a vida. Agora a gente vai analisar de uma. Conhecemos alguém desse jeito, pessoal? Pessoas que já passaram por esse tipo de situação? Várias. Eu acho que nós também poderíamos imaginar uma situação dessa, né? Já que não teríamos aquele padrão que a gente falou antes, né? De ajudar o outro, de pensar nas outras pessoas, a gente também poderia ter um comportamento parecido com o desse jovem, ao saber que só nos restam 8 dias, né? Vamos aproveitar a vida doidado, né? Agora, e se a gente tiver uma pequena virada de chave, que é o que a gente propõe, buscando saber um pouco mais sobre a nossa vida, né? A nossa vida real. Se esse jovem fosse espírita, então ele teria dito para si mesmo, né? A morte vai destruir apenas o meu corpo, que eu vou deixar como se fosse uma roupa desgastada, mas o meu espírito viverá sempre. Então eu serei em minha vida futura o que eu tiver feito de mim mesmo nesta vida. E nada do que eu adquiri aqui de qualidades morais e intelectuais se perderá. Eu vou levar, né? Pois serão ganhos para o meu adiantamento. Então, toda imperfeição da qual eu me despojar é um passo a mais na direção da felicidade. Minha felicidade ou infelicidade no porvir dependem da utilidade ou inutilidade da minha existência presente. Ou seja, falamos lá dos nossos 8 dias, então a gente teria que pensar o que é que eu posso fazer ainda em 8 dias, que eu posso estar levando de bagagem para o que eu vou encontrar lá na frente, né? Já, olha que mudança de perspectiva. E aí a gente poderia pensar, não precisa ser só sabendo que vai acabar em 8 dias, mas o que eu posso fazer amanhã, terça-feira, né? Dentro dessa proposta. Coisas que eu vou poder levar na minha bagagem, aquela que realmente vai comigo, né? Então, olha que bacana a gente ter, e olha que mais interessante, né? Que eu falo que
a gratidão da gente poder pensar, amanhã eu tenho um dia inteirinho de novo que eu posso tentar fazer isso outra vez. Ainda posso, né? Então, essa é uma reflexão que é importante para a gente poder fazer, porque a gente é convidado a fazer isso todos os dias, né? Eu não preciso esperar ser um doente terminal, alguém que está nas últimas, né, para poder realmente dar valor no tempo que a gente tem, né? Então, eu achei fantástica essa colocação. Eu acho que nunca foi tão assim necessário, né, essa nossa releitura. Então, é, portanto, do meu interesse aproveitar o pouco de tempo que me resta e evitar tudo que poderia diminuir minhas forças. Então, qual dessas duas doutrinas seria preferível? A do curtir a vida doidado ou de pensar o que é que realmente eu posso levar de bagagem, né? Porque a gente sabe que a vida, ela vai continuar, né? Então, se isso é certo, eu já tenho aí até possibilidades de escolha de como me comportar a partir disso. Ok? E o livro continua, né? Mas na semana que vem. Espero que todos tenham gostado, né, dessa